Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes do agronegócio e também na pauta da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre pecuária de baixo carbono, rastreabilidade socioambiental da carne e inclusão de pequenos produtores. Tudo isso com ele, que há mais de 10 anos trabalha pelo engajamento do setor público, privado e produtivo com questões relacionadas à sustentabilidade na produção rural. Nosso entrevistado de hoje é Pedro Burnier, diretor de programas agropecuários da Amigos da Terra. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio Pedro Burnier, que é diretor de programas agropecuários na Amigos da Terra. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceito participar aqui com a gente. Eu quero começar te perguntando, a ONG Amigos da Terra, ela desenvolveu em parceria com a Embrapa um guia para a produção de carne de baixo carbono. Quais são as principais práticas necessárias para a gente alcançar esse objetivo, Pedro? A carne de baixo carbono, o grande mote dela é você fazer realmente as boas práticas agropecuárias, ou seja, você fazer um bom manejo de pastagem e controle do seu rebanho para que o animal fique um tempo não muito longo naquela área e, na verdade, você acaba mitigando a questão do carbono dentro desse protocolo. E aí, o que a gente vê é o seguinte, o essencial ali é você ter um bom ganho de peso em que o produto, o animal, ele saia não muito velho, ele saia, na verdade, com 25 a 30 meses, E isso é bem interessante porque acaba tendo um produto de boa qualidade, Você acaba tendo uma carne de boa qualidade. Então, é um protocolo que eu acho que vai ter uma boa aceitação. Diferente do carbono zero, O carne carbono zero, aí você precisa de ter o componente agroflorestal, você precisa de ter, na verdade, uma árvore para, na verdade, realmente mitigar. Já o baixo carbono não, é basicamente manejo de trabalho de pastagem, você trabalhar, na verdade, com boas práticas agropecuárias. E é interessante a gente ver que quando a gente fala de baixo carbono, a gente também está falando de produtividade e de atendimento ao mercado, Hoje, quando a gente fala no boi padrão China, é justamente esse animal mais jovem, Pedro? Exatamente, Eu acho que esse é um ponto interessante desse protocolo, Que o requisito é que realmente você tenha um animal que não permaneça tanto tempo naquela mesma área, porque você tem que ter uma produção, digamos assim, quilos de carne por uma determinada área, que emita menos carbono. Perfeito. E outra coisa importante também dentro desse protocolo é rastreabilidade. Para você realmente fazer uma carne de baixo carbono, você precisa ter uma rastreabilidade completa ali para realmente você poder medir o ganho, a eficiência das práticas a cada etapa desse protocolo. Então a rastreabilidade é fundamental. Eu ia justamente puxar esse assunto agora da rastreabilidade, Eu sei que você faz parte do grupo de trabalho da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e que vocês entregaram recentemente para o governo, ali um documento falando sobre, dando ali direcionamentos para uma política pública para a gente conseguir fazer a rastreabilidade socioambiental da carne bovina. A gente sabe que tem vários desafios para a gente conseguir realmente monitorar o rebanho desde o nascimento até o abate dos animais. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de quais que são os pontos ali de consenso desse documento e quais são os pontos que ainda estão sendo debatidos, que ainda há bastante discordância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Esse documento ele foi apresentado já para o governo, ainda não foi entregue, mas já foi apresentado dentro das secretarias importantes, dentro do MAPA. E ele foi construído realmente pela Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, que na verdade você tem as 7 categorias, então você tem um consenso em todas as categorias, não é muito fácil, Foi um trabalho de, 1 ano e meio, quase 2 anos, dentro desse grupo de trabalho da rastreabilidade, para fazer esse documento. Eu acho assim, o ponto de consenso é que a gente sabe que a identificação do animal, individual do animal, você brincar o animal, é uma coisa que tem que ocorrer a médio e longo prazo, Outros países já estão fazendo isso, o mercado está demandando, então é uma coisa que tem que acontecer, Além disso, seria, na verdade, uma política que isso tornasse obrigatório para o próprio produtor fazer, exatamente para poder atender a demanda, E agora, como ponto, na verdade, assim, que nem sempre você consegue o consenso, seria, na verdade, você usar a GTA e o CAR para poder fazer o monitoramento e você fazer análise socioambiental das propriedades. Porque enquanto você
o nosso rebanho hoje, menos de 3% tem essa identificação. Então, a gente acredita que enquanto você realmente não tem boa parte desse rebanho identificado, você teria que usar essa outra abordagem, que é você usar a GTA e o CAR para poder fazer a análise da propriedade e, na verdade, ver o nível de compliance daquele animal ou daquela fazenda que está fornecendo o animal. Existe uma preocupação, né, do setor com relação a essa questão de usar a GTA, principalmente por conta da questão sanitária, né? Existe aí um medo de que se você obrigar os produtores a passarem as informações da GTA, talvez muitos não vão querer passar, e aí vai ter essa questão de afetar a sanidade do rebanho, né? Já que esse é um documento criado justamente para a gente conseguir né, garantir a segurança do alimento, digamos assim. Então, como que vocês veem essa questão? Não, eu acho que, na verdade, sim, quando você trabalha com essa abordagem, você consegue usar outras formas, como os blockchain, para você realmente manter a individualidade da informação do produtor, né? E você, na verdade, você utiliza em alguns campos da GTA, não são todas as informações. Que aí, realmente o produtor tem receio também de que, na verdade, tem ali várias informações sobre a parte econômica dele que ele não quer compartilhar, né? Mas isso, na verdade, você já consegue trabalhar e já existem ferramentas que estão utilizando isso para fazer esse monitoramento dos indiretos. E, de novo, seria uma coisa a ser feito durante esse período, né, digamos assim, de transição, até que você tenha boa parte do rebanho identificado e que possa atender a demanda dos mercados, né? Perfeito. Pedro, agora quando a gente fala de rastreabilidade, um dos grandes desafios é a gente conseguir fazer esse monitoramento, né, dos fornecedores indiretos, ou seja, que são aqueles fornecedores de bezerro ou boi magro para o pecuarista que vai fornecer para o frigorífico, né? Então você participa aí do GTFI, eu queria que você contasse para a gente quais que são os principais desafios, por que existe essa dificuldade e o que vocês vêm propondo para que isso seja aí, para que essas barreiras sejam realmente transpostas, vencidas? O GTFI já está trabalhando isso há basicamente 8 anos, né? E a gente chegou a construir aí um mapa com algumas ferramentas, né, para que o produtor possa usar. E aí existem duas abordagens, né? Ambas as abordagens, nesse momento, utilizando GTA e CAR, exatamente porque, de novo, menos de 3% do rebanho tem essa identificação. Uma abordagem é você realmente usar esses bancos de dados GTA e CAR, fazer um cruzamento automático, né? Tem ferramentas que fazem isso, e aí você já passa para o frigorífico, na verdade, o nível de conformidade dos seus fornecedores, tanto os diretos quanto os indiretos. A outra abordagem é você utilizar ferramentas em que o produtor direto, ele pega a informação do seu indireto, né? Então, assim, ele, na verdade, como ele também tem a GTA de quem fornece para ele, o produtor de bezerro ou de recria, ele consegue ter essa informação, pedir essa informação para o produtor, o carro do produtor, e aí ele já tem isso e coloca na plataforma e aí fica visível, tanto para o produtor quanto para o frigorífico, e ele pode tomar a melhor decisão, né? Com certeza, com certeza. Porque no fim das contas, né, cada vez mais os frigoríficos já estão exigindo isso dos seus fornecedores diretos, né? Então, acaba que vai ser essa cadeia se retroalimentando, digamos assim, né, Pedro? Exatamente. Quer dizer, a questão do fornecedor direto, né, grande parte dos frigoríficos já fazem isso até mesmo por demanda. Eu acho que, assim, um elo importante aí é o varejo, né? O varejo está pedindo isso para os frigoríficos. E, em função disso, os frigoríficos, na verdade, têm que obter esses dados para poder informar o mercado, né? Tanto o varejo nacional quanto internacional. Tá certo. Agora, uma outra questão importante, né, também, a gente falou sobre essa questão da brincagem, isso exige investimento, né, exige tecnificação. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente também tem uma preocupação com a inclusão dos pequenos produtores, né? Então, como incentivar que esses pequenos produtores realmente não fiquem à margem do mercado, como realmente trazê-los para dentro, incluí-los nessa nova forma de produzir, mais tecnificada, mais produtiva, enfim? Eu vejo aí, assim, um papel muito importante do governo, né? Eu acho que o governo tem que estar dentro desse desafio e eu acho que está, né? Eu acho que nos últimos, digamos, 12 meses, eu acho que esse assunto tornou bem discutido, até mesmo em função da nova diretriz europeia, né? E a gente vê uma movimentação maior do governo. Então, o próprio governo está com interesse em ter uma política de identificação, né, do animal, né, para ter a rastreabilidade. E a gente tem um exemplo aí, por exemplo, o governo do Pará, ele agora estabeleceu um decreto e ele está com um programa de até 2025 ou 2026 ter todo o rebanho identificado. E nesse caso, ele conseguiu financiamento para poder fazer toda a brincagem dos animais, principalmente dos pequenos produtores, né? Que esse é um desafio. Então, na verdade, assim, eu acho que o governo tem esse papel, ele está tentando obter
na verdade, verba para poder fazer isso, como no caso do Pará, e também nós temos projetos pilotos, né? A própria Amigos da Terra, a gente tem um projeto em que a gente vai trabalhar com o frigorífico e também fazer a brincagem de pelo menos 100 mil animais, exatamente para mostrar que é viável você fazer essa identificação da cadeia como um todo, né? E, de novo, a gente estaria dando esse suporte e essa ajuda para o produtor. E para os produtores que já têm desafios, né? Como que a gente também incentiva a recondução deles para o mercado para que eles não fiquem na marginalidade? Esse é um assunto importante. Quer dizer, sempre que você fala na verdade, de qualquer iniciativa ou até de comando e controle, você ter um TAC, ou você ter que fazer agora, digamos, a rastreabilidade e monitoramento dos indiretos, né? Você vê que parte do rebanho pode ficar fora. E aí o grande desafio é realmente a gente ter um programa de reintegração. E isso, novamente, vários grupos, né, a própria GTFI também, a gente está tentando analisar como é que você consegue fazer a reintegração dos produtores para que ele não fique à margem, né? Mas a cadeia precisa disso. A cadeia não vai travar, ela não vai parar. Então, o produtor, ele, na verdade, saber aonde que está o problema dele, resolver esse problema e aí voltar à cadeia, né, enfim, poder fornecer para o frigorífico, é uma coisa que está sendo bem discutida. Essa questão do incentivo realmente é bem importante, a gente vê que cada vez mais esse é o caminho para que a gente consiga trazer todo mundo para essa pauta, né, Pedro? Eu vou te pedir uma licença agora para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo com o Pedro Bunier. Até já. Tá bom. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo Pedro Bunier, que é diretor de programas agropecuários da Amigos da Terra. Pedro, a gente falou bastante no primeiro bloco já sobre rastreabilidade, sobre recondução dos pequenos produtores, inclusão desses produtores, quais os desafios para a gente realmente conseguir fazer o monitoramento dos fornecedores indiretos. Então eu queria agora partir um pouquinho para a questão de a gente falar sobre o nosso principal mercado, nosso principal parceiro comercial, que hoje é a China. Eu vi que você participou de alguns diálogos por lá e eu queria saber se você percebe que essas questões, essas preocupações socioambientais também já chegaram por lá. A gente tem participado de alguns debates com o pessoal da China, com as próprias ONGs da China também, né? Na COP nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião bem interessante com eles e a gente continua esse diálogo. A China, assim, a princípio, hoje em dia, ela tem duas preocupações. É o que a gente fala do food security e o food safety, ou seja, é a segurança alimentar, né? Que na verdade, eles têm que ter volume, né? Então, para isso, eles têm bem essa preocupação de ter a segurança alimentar e a segurança do alimento, ou seja, em função dos problemas que tiveram com a carne suína, né? Eles têm muito problema realmente você ter, por isso que a rastreabilidade para eles é muito importante, rastreabilidade de maneira geral. Só que agora eles estão começando também a adicionar outros atributos, né? E os atributos socioambientais estão, na verdade, chegando, né? A própria a China Meat Association, né? Eles já estão com esse tipo de diálogo. A gente vê que eles acabam também, é uma tendência, acaba seguindo um pouco do que a Europa está fazendo com as diretrizes europeias, né? Com relação a ter um produto que não venha de área com desmatamento, né? É questão de tempo, né? A China também está indo para esse caminho. Também está entrando nessa pauta aos poucos, né, Pedro? Tá certo. Agora eu vi que você também está participando, né, de um ciclo unificado de auditoria da Amazônia Legal. Então eu queria te perguntar como é que funciona essa auditoria, quais os pilares desse trabalho aí para a gente fazer o monitoramento da Amazônia. Tá. Esse é o famoso TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta que os frigoríficos têm feito, né, quer dizer, começou muito fortemente no estado do Pará. Eles já fizeram 5 auditorias, né? Já estão indo para o 6º ciclo, né? E também em outros estados da Amazônia, né? Então você tem o Amazonas, você tem Rondônia, Mato Grosso, Acre e Tocantins agora que vai começar também. E no ano passado a gente teve o resultado do primeiro ciclo unificado, ou seja, englobando também os outros estados, né? O TAC é um instrumento muito importante, porque, na verdade, o que acontece? Os frigoríficos, eles assinam TAC, né? Então eles se comprometem a realmente não comprar animal que venha de área desmatada ou mesmo animais que tenham problemas socioambientais, e agora também incluindo a questão, enfim, de trabalho escravo e outros atributos. E com isso, você vê que vários frigoríficos estão se esforçando, estão melhorando.
e você, na verdade, com isso, você tem um nível de conformidade, digamos assim, do Estado, no caso do Estado do Pará, melhorando a cada vez mais. Agora, o que é importante nesse TAC é que você tenha um maior número de frigoríficos envolvidos, porque se, na verdade, digamos, apenas 40% ou 50% dos frigoríficos assinam o TAC, você vai ter uma concorrência desleal, porque o produtor vai poder vender para frigoríficos que não assinaram o TAC. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo. Então, no Pará, isso está crescendo, né? Já passou de 70%. Um exemplo bom também, Tocantins, eles assinaram o TAC e já estão com pelo menos, acho que 85% ou 90% do volume de abate, também estão dentro desse TAC. E é uma ferramenta que realmente está sendo bem valorizada, não só pelo mercado nacional, mas internacional. O próprio varejo também considera muito, né, essa questão do TAC, ele também acompanha o que está sendo feito, acompanha, na verdade, como é que está sendo o desempenho de cada frigorífico com relação ao cumprimento do TAC e ao resultado do TAC. O primeiro nível, assim, o frigorífico deve assinar o TAC, porque daí ele está fazendo parte e ele vai estar, na verdade, fazendo todo esse trabalho de acompanhar suas compras, né, através do próprio GTA e CAR na hora que ele faz a compra. E depois, o outro trabalho é tentar ver se os frigoríficos cada vez mais atingem nota de conformidade maior, que a cada ano eles vão melhorando, né? Eu acho que essa é a ideia. Entendi. Quando você fala da dificuldade dos frigoríficos fazerem parte, assinarem o TAC, né, esse termo de ajustamento de conduta, qual que é a principal dificuldade? São frigoríficos mais regionais? Porque hoje a gente vê as grandes plantas frigoríficas já muito dentro disso, inclusive com ferramentas de cobrança, né, com ferramentas ali tentando realmente trazer cada vez mais os fornecedores para essa pauta. Então, como que é essa questão dos frigoríficos que ainda não entraram nisso? Pois esse é o trabalho que está sendo feito pelo próprio Ministério Público Federal, né? Então, assim, digamos, os frigoríficos federais, a maior parte deles, né, os CIFs, né, a maior parte deles já está, enfim, participando do TAC, né? No caso do Pará, enfim, a grande maioria, né? Em outros estados, né, esse trabalho, o próprio Ministério chama eles para assinar, né? Enfim, eles usam os instrumentos mesmo que eles têm para poder chamar o frigorífico para poder assinar e fazer parte do TAC. Realmente, se você fala assim, os municipais já fica muito difícil, né? Sim. Mas eu acho assim, se você consegue dentro do estado ter os frigoríficos estaduais e os federais, você já tem uma grande parte do volume, né? Eu diria assim, quase 90% em cada estado, você consegue englobar os federais e os de inspeção estaduais, né? Eu acho que aí você consegue ter a grande maioria e aí você evita essa concorrência desleal que eu cheguei a comentar. Sim. Você falou também da questão do varejo, né? Que o varejo vem realmente pressionando, né, pedindo por essa transparência da cadeia. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você já publicou alguns artigos internacionais sobre essa percepção do consumidor com relação aos atributos de sustentabilidade da carne bovina. Então eu te pergunto, quais são essas percepções? O que o consumidor realmente quer? Eu fiz 2 trabalhos, né? Quer dizer, em 2018, quando eu fiz a minha tese de doutorado, né, eu realmente testei 5 atributos e que, na verdade, o resultado foi interessante. O bem-estar animal realmente foi o atributo mais valorizado pelo consumidor, né? Depois você vem aí a própria rastreabilidade como um atributo bastante importante e bem valorizado, né? A rastreabilidade não só até o frigorífico, mas até a fazenda. E depois você também tem aquela questão da carne sustentável. Na época, a redução de emissão foi um atributo não muito valorizado no consumidor, né? E agora eu estou fazendo trabalho de pós-doc na USP, e aí eu estou testando exatamente os atributos de carne de baixo carbono, carne sem desmatamento, carne com origem na Amazônia e no Cerrado, quer dizer, são atributos ligados a uma pecuária de baixo carbono. E o resultado, quer dizer, depois de 5 anos você vê que muda, a percepção do consumidor, ele já está realmente um pouco mais ligado a esses temas, né? Eu acho que o próprio tema de desmatamento, né, digamos, nos últimos 3, 4 anos, aumentou bastante, né, na mídia nacional e internacional. E eu acho que isso reflete também no comportamento do consumidor. O consumidor já está também começando a valorizar, até no próprio metodologia que a gente usa, tem aquele willingness to pay, que é quanto ele pagaria a mais por uma carne que tenha uma origem garantida, uma origem identificada, que venha de fazenda sem desmatamento, ou que venha, na verdade, um produto que
uma fazenda que esteja utilizando um protocolo de baixo carbono ou de carbono neutro, né? Isso tudo já está começando a ser valorizado pelo consumidor brasileiro. E vocês percebem nessa pesquisa se ele estaria disposto a valorizar esse produto, que o consumidor está disposto a pagar um pouco mais por esses atributos sustentáveis, por essa rastreabilidade, por essa carne produzida com baixa emissão de carbono? Há essa disposição? Sim, na modelagem, né, quer dizer, no modelo estatístico que a gente usa, na verdade, a gente testa isso, né, e ele acaba falando que vai pagar mais. Agora, o que é muito importante é a identificação, quer dizer, né, isso é feito, na verdade, você faz uma simulação com embalagens, e a identificação disso na embalagem é muito importante, né? Quer dizer, o produtor, o consumidor tem que entender o que é uma carne de baixo carbono ou carbono neutro, ou até o que é uma carne que venha de área sem desmatamento, por exemplo, né? Isso tudo tem que estar bem identificado na embalagem e tem que ser explicado para o produtor. Esse eu acho que é o grande desafio das indústrias e do próprio varejo para fazer isso, né? Com certeza, tem que estar ali, quando ele vai escolher na gôndola do mercado, ele tem que ter isso bem claro para ele, né? Que esse é um produto diferenciado e tudo mais. Isso assim, a gente já vê que isso na Europa, né, o pessoal já está valorizando mais, né? E então, assim, eu acho que no Brasil, eu acho que vai ser também uma nova tendência, né? Valorizar por produto, principalmente pela carne de baixo carbono, porque a gente vê várias reportagens, o que ocorre, na verdade, é assim, que a carne ela acaba sendo atrelada à questão de metano, emissão de gases, desmatamento e tudo mais, né? Então, quando a gente consegue, na verdade, fazer um trabalho que você identifica que vários frigoríficos, vários produtores estão trabalhando realmente com uma pecuária sustentável, uma pecuária de baixo carbono, né? Aí eu acho que vai ter oportunidade do consumidor optar por esse produto, né? Perfeito. Pedro, eu vou chamar um quadro agora que a gente chama de nuvem de tags, onde a gente vai trazer uma série de palavras aqui no nosso telão. Vou pedir para você dar uma olhada em cada uma delas, escolher uma para comentar um pouco, para falar um pouquinho sobre a sua percepção, sobre os seus conhecimentos nesse tema. Vamos falar, eu acho que, na verdade, sobre mercado de carbono, né? A gente ouve sempre falar mercado de carbono, e no caso da carne, eu acho que são duas formas interessantes. Quer dizer, você pode, na verdade, ajudar a diminuir a questão do carbono ao oferecer no mercado um produto que seja produzido com práticas de baixo carbono, como são, por exemplo, esses selos que ocorrem da carne carbono neutro a carne baixo carbono, né? Ou, na verdade, você pode trabalhar no mercado de carbono. Aí são empresas que, na verdade, fazem alguma compensação, ou ela, na verdade, acaba fazendo a atividade dela consegue gerar um excedente em que ela possa comercializar o carbono. Então, são duas abordagens diferentes e eu acho que, na verdade, né, o mercado, principalmente da carne, está aberto para as duas opções, né? Com certeza. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com você aqui no Planeta Campo Entrevista. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai ficando por aqui então com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos vemos diariamente de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo na tela do Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.